Já falamos sobre ciclos, vamos falar agora do ciclo que realmente define o rendimento máximo de uma máquina térmica. Vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Muito bem, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Vamos continuar falando a respeito de termodinâmica, falando a respeito de máquina térmica. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco a respeito de ciclo de Carnot, que é um ciclo teórico extremamente importante no estudo das máquinas térmicas. Antes da gente começar, só gostaria de lembrar que todo o material que eu estou utilizando, tudo que estiver falando a respeito na aula de hoje, está disponível para você na descrição desse vídeo. Então, se você quiser acompanhar, só clicar aí que está tudo disponível para você, certo? Vamos em frente então. Muito bem, o que é então a tal máquina de Carnot? A máquina de Carnot é uma máquina térmica, teórica, e ela tem duas características. Ela funciona executando um ciclo específico, chamado de ciclo de Carnot, e é uma máquina térmica que vai apresentar o maior rendimento possível de uma máquina térmica, certo? Então, uma máquina de Carnot, ela opera dentro do ciclo de Carnot e, além de tudo, ela representa um referencial. Por quê? Porque a máquina de Carnot é aquela que, teoricamente, é o limite máximo que você consegue de rendimento para uma máquina, tá certo? Muito bem, vamos falar brevemente a respeito do ciclo de Carnot. A máquina de Carnot é formada por um ciclo que a gente está chamando de ciclo de Carnot. E o que significa isso? Nós já vimos que uma transformação cíclica ou um ciclo termodinâmico é uma sequência de transformações que um sistema gasoso passa e que o estado inicial é exatamente igual ao estado final. E que, como consequência disso, o calor pode ser convertido em trabalho ou o trabalho pode ser convertido em calor. O ciclo de Carnot é um ciclo específico, ou seja, é uma sequência de transformações também que levam um sistema gasoso de um estado inicial a um estado final, que são idênticos. Só que esse ciclo ele é composto de duas transformações isotérmicas intercaladas com duas transformações adiabáticas. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então, primeiro de tudo, ciclo de Carnot, como que ele é composto, como que ele é formado? Ele tem duas transformações isotérmicas, ou seja, que a temperatura é constante, tem duas transformações adiabáticas. O que significa uma transformação adiabática? É uma transformação na qual não há troca de calor com o meio externo. Tá certo? Então vamos olhar no nosso diagrama que está aqui à esquerda na nossa imagem. Então vamos iniciar o nosso ciclo a partir do ponto A. Do ponto A, primeira coisa que você consegue notar, lembrando, né, o nosso diagrama é um diagrama que no eixo horizontal nós temos o volume, no eixo vertical nós temos o valor da pressão, tá? E nota que passando pelo ponto A, a gente tem uma linha vermelha tracejada, tá certo? Ela é curva, tá? Passa pela linha, liga os pontos A e B e segue tracejado, indicando um valor T1. Indicando um valor T1. Uma temperatura que eu vou chamar de temperatura quente. Vou chamar essa T1 de temperatura quente. Tá? E a transformação de A para B, essa linha vermelha cheia aqui, é justamente a primeira transformação isotérmica. Como que eu sei que essa é a transformação isotérmica? Porque a linha pontilhada, a linha tracejada, a linha curva tracejada que está desenhada em T1 é justamente uma linha que indica uma isoterma, ou seja, qualquer ponto em cima dessa linha representa a mesma temperatura. Como nós temos a linha que une os pontos A e B passando por esse tracejado, isso quer dizer que de A para B nós temos a primeira transformação isotérmica. O que acontece nessa transformação isotérmica com o gás? Ele vai expandir. Observe que no ponto A o volume dele está aqui, né, um volume baixo, e no ponto B o volume dele é
muito mais alto. Como que eu sei isso? Fazendo a projeção do ponto A no eixo do volume, ou seja, no eixo horizontal, e prolongando, fazendo a projeção do ponto B também no eixo horizontal, eu percebo que a distância do ponto B até a origem, ou seja, essa distância aqui, é maior do que a distância do ponto A até a origem. É maior do que essa distância de cá. Então, eu concluo, consequentemente, com isso que o volume está aumentando. Então, a primeira transformação que eu tenho aqui, a partir do ponto A, é uma transformação isotérmica, mais especificamente, é uma expansão. Por que uma expansão? Porque o volume está aumentando de A para B. Muito bem, nessa expansão isotérmica é justamente o momento em que há a absorção de calor da fonte quente. A fonte quente fornece calor para o meu motor, para a minha máquina térmica, nesse estágio, nessa etapa. Muito bem, de B até C, a gente tem uma outra linha curva unindo os pontos. Porém, não é uma isoterma. Por quê? Porque não tem uma linha tracejada, como indicado pelo T1, existia na transformação anterior. Então, ela é uma linha curva que une dois pontos, porém, se você observar o ponto C, existe uma linha tracejada de azul, indicando aqui um valor T2. Esse T2 eu vou chamar isso aqui de temperatura fria. E eu tenho um pontilhado que passa pelos pontos C, D e segue adiante. O que essa linha pontilhada me indica? Me indica uma outra isoterma, ou seja, me indica uma linha onde quaisquer pontos em cima dela representam a mesma temperatura. Neste caso, todos esses pontos estão a uma temperatura T2. Tá. Mas e a transformação de B para C? Você não falou. Pois bem, a transformação de B para C é uma transformação que começa em uma isoterma e termina em outra isoterma. É uma linha curva que começa em uma isoterma e termina em outra. Portanto, essa transformação que está aqui é a primeira transformação que a gente tem adiabática. Por quê? Porque no diagrama, a transformação adiabática é aquela que é identificada como partindo de uma isoterma em linha curva até outra isoterma. Nota que de B para C, a gente continua tendo uma expansão, ou seja, a gente continua tendo um aumento do volume. Como que eu sei disso? Novamente, faça a projeção do ponto B no eixo horizontal, faça a projeção do ponto C no eixo horizontal. Medindo desde o zero até a projeção do ponto C, a gente tem uma distância maior do que medindo a partir do zero até a posição do ponto B. Então, de B para C, a gente também tem uma expansão. Só que agora é uma expansão adiabática. Vou anotar aqui. Então, até agora, eu tenho uma expansão isotérmica, eu tenho uma expansão adiabática até o ponto C. Muito bem. Do ponto C até o ponto D, é análogo à transformação de A para B. Eu tenho uma transformação isotérmica. Por quê? Está a transformação, a linha que une os pontos C e D, está sobre a linha tracejada, está passando por cima da linha tracejada, que representa a minha isoterma de temperatura fria, que eu chamei aqui. Né? Então, de C para D, eu tenho uma transformação também isotérmica. Então, vou anotar aqui. Isso é uma transformação isotérmica. Mas note que, pelo sentido da transformação, partindo de C e vindo até D, o volume está diminuindo. Então, de C para D, eu tenho uma compressão isotérmica. E, finalmente, de D para A, eu tenho uma linha curva que inicia numa isoterma e termina em outra. Uma linha curva que começa numa isoterma e termina em outra, isso aqui representa uma transformação adiabática. Essa é a segunda transformação adiabática que a gente tem no nosso ciclo de Carnot. E de D para A, a gente continua com uma compressão, ou seja, a gente continua com o volume do gás diminuindo para retornar a quantidade inicial, para retornar ao volume inicial que ele possuía. Então, eu tenho aqui a minha última transformação, que é a compressão adiabática. Tá certo? Destaques. Coisas importantes a serem reforçadas aqui.
A expansão isotérmica é durante a expansão isotérmica que há a absorção de calor da fonte quente, certo? É durante a compressão isotérmica que há rejeição daquele calor que não foi utilizado, aquele calor que não foi transformado em trabalho. É nessa transformação isotérmica que há rejeição para a fonte fria. E outra coisa, o T1 aqui, ó, eu chamei de temperatura quente, porque essa isoterma mais acima representa uma temperatura mais elevada, tá certo? E a isoterma mais abaixo representa uma temperatura mais baixa. Então, o T1 para mim representa a temperatura quente, que é nada mais do que a temperatura que a fonte quente está trabalhando. E a temperatura 2 eu chamei de temperatura fria, porque se refere à temperatura de operação da fonte fria. Nós já vimos que uma máquina térmica ela vai converter calor de uma fonte quente em trabalho, parte desse calor é convertido em trabalho, e parte ela rejeita, ela joga fora para uma fonte fria. Então, obviamente, a fonte quente tem uma temperatura elevada, tem uma temperatura que eu estou chamando de temperatura quente, e a fonte fria tem uma temperatura que eu estou chamando de temperatura fria. São esses valores que eu estou levando em consideração aqui. E é isso que a gente tem no ciclo de Carnot. São essas transformações nessa sequência e com essas características. Vamos discutir um pouquinho a questão do rendimento da máquina de Carnot. Bom, quando a gente estava falando a respeito de máquinas térmicas, a gente mostrou que o rendimento de uma máquina térmica, nós partimos da definição, né? O rendimento de uma máquina é todo o trabalho que ela consegue de fato converter em calor, dividido pela energia que ela retira da fonte quente, né? Pelo calor que ela tira da fonte quente. Mas a gente pode reescrever isso daqui, né? A gente pode reescrever essa expressão do jeito que está escrito aqui. O rendimento ele vai ser 1 menos a temperatura, o calor. O rendimento pode ser escrito como 1 menos o quociente entre o calor que a máquina joga para a fonte fria, dividido pelo calor que a máquina retira da fonte quente. Bom, o que acontece com o ciclo de Carnot é o seguinte. Ele é um ciclo teórico e que obedece a 2 postulados. O primeiro postulado é o seguinte. A máquina de Carnot, não interessa o fluido, o gás, a substância que você utilize, ela sempre vai ter o mesmo rendimento. Desde que você coloque a sua máquina para operar entre 2 temperaturas específicas. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que você fixa a temperatura que a fonte quente vai trabalhar e a temperatura que a fonte fria vai estar, qualquer máquina de Carnot ali vai render a mesma coisa. E ela vai ter sempre o rendimento máximo possível. Essa é que é a ideia, tá? Óbvio, aqui eu não estou entrando em nem detalhes, nem nada. Eu quero passar uma ideia geral para que você entenda qual que é o funcionamento, qual que é a lógica do ciclo de Carnot, tá? Então, o que é importante? Qual que é a lógica aqui? O que é importante para nós? É você entender que o rendimento de uma máquina de Carnot depende somente da temperatura de operação dessa máquina, da fonte quente e da fonte fria. Qualquer máquina de Carnot, se você fizer o cálculo para o rendimento vai ser o mesmo desde que você estabeleça quais sejam as temperaturas de operação. A temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Tá, mas e daí? E daí que, especificamente para o caso da máquina de Carnot, a gente pode entender que a gente pode fazer a correlação que a quantidade de calor tirada da fonte fria ela é proporcional ou ela está relacionada com a temperatura da fonte fria. E a quantidade de calor retirada da fonte quente, quantidade de energia retirada da fonte quente, ela está diretamente relacionada com a temperatura de operação dessa fonte quente. Em última análise, em última instância, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, para o ciclo de Carnot, para uma máquina que funciona com o ciclo de Carnot, o rendimento dela pode ser expresso exclusivamente como 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Isso aqui é extremamente importante. E por que isso aqui é extremamente importante? Bom, primeiro, porque quando você escreve o rendimento de uma máquina em função das suas temperaturas de operação, você
não está nem mais pensando no fluido ou no quão boa a sua máquina está sendo construída. Você já está limitando o seu rendimento especificamente pelas temperaturas de operação, pelas temperaturas das fontes que você vai utilizar naquela máquina. Tá? E a segunda coisa importante é, observe essa conta aqui. Observe esse cálculo aqui. Tá? Esse cálculo aqui está dizendo que o rendimento de uma máquina é 1 menos o quociente, ou seja, a divisão entre duas temperaturas. Aqui vem um ponto muito importante. Essas temperaturas que estão escritas aqui, ó, todas essas temperaturas que aparecem aqui devem estar em Kelvin. Essas temperaturas são temperaturas na escala absoluta de temperatura, na escala termodinâmica de temperatura. Então, essa temperatura 2 e essa temperatura 1 não é em graus Celsius, não é em graus Fahrenheit, ela é em Kelvin. E daí? E daí que, para você ter o rendimento de uma máquina, fazendo a divisão entre as temperaturas de operação, isso aqui só pode ser zero. Esse quociente aqui só poderia ser zero se a temperatura fria, se a temperatura da fonte fria fosse zero. Mas não é 0 Celsius. Se ela fosse 0 Kelvin, se ela fosse o zero absoluto. E isso nós já vimos que o zero absoluto não é alcançável. A gente não chega no zero absoluto no mundo real. O zero absoluto é um limite inferior para as temperaturas, que representaria que a matéria não teria nenhum tipo de vibração. Nós já sabemos que essa temperatura não é possível de ser alcançada na natureza. O que eu quero dizer com isso, então? Quero dizer que uma máquina térmica nunca vai conseguir render 100%. Por quê? Simplesmente porque, para que isso fosse possível, teoricamente, a melhor máquina que você fosse construir, seria uma máquina de Carnot, deveria operar com a temperatura mais baixa no zero absoluto, o que é impossível de acontecer, certo? Então, isso aqui é uma consequência extremamente importante. E também só confirma a segunda lei da termodinâmica, né, que nós já confirmamos, que nós já comentamos na aula passada, né, que toda máquina que opera em ciclos sempre vai rejeitar uma parte do calor para a fonte fria. Ela nunca vai pegar todo o calor da fonte quente e utilizar completamente em forma de trabalho. Essa aqui é a ideia. Muito bem, vamos resolver um exemplo então. O exemplo diz assim: uma máquina de Carnot opera entre 127 graus Celsius e 427 graus Celsius, recebendo 1000 calorias da fonte quente. Calcule. Letra A, o rendimento da máquina. Letra B, o trabalho em joules realizado pela máquina. E letra C, a quantidade de calor em joules rejeitada para a fonte fria. Tá? Muito bem, vamos por partes então. Primeira coisa que nós devemos calcular é o rendimento da máquina. Ele já me disse que é uma máquina de Carnot, ou seja, ela opera usando o ciclo de Carnot. Se eu já sei disso, eu já sei que o rendimento dessa máquina não só pode, como deve ser calculado como 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá certo? Anotando os valores, a temperatura da fonte fria é 127 graus Celsius, mas não podemos fazer esse cálculo em Celsius, então a gente precisa converter isso aqui para Kelvin. 127 Celsius, de Celsius para Kelvin, né? C é igual a K, Celsius é igual a Kelvin menos 273. Então daqui a gente tira aqui, Kelvin é Celsius mais 273. Então isso aqui vai ficar 127 mais 273. Isso aqui vai ficar 400 Kelvin. Então só para organizar aqui, temperatura fria, 400 Kelvin. Se a gente fizer exatamente a mesma coisa para a temperatura da fonte quente, a temperatura da fonte quente é 427 Celsius, que passando para Kelvin, isso aqui vai dar 700 Kelvin. Muito bem, agora podemos fazer o cálculo do rendimento. O rendimento vai ser 1 menos 400 dividido por 700.
Corto zero. Rendimento, então, vai ser 1 menos 4 dividido por 7. Isso aqui, aí tem várias formas de se fazer, tá? Você pode escrever isso aqui em forma de fração, que é o que eu vou fazer agora, ou você pode dividir 4 por 7, faz 1 menos o resultado, tanto faz, tá? Então isso aqui para mim eu vou escrever assim, ó. Vou tirar um mínimo, é 7, então vai ficar 7 menos 4 dividido por 7, isso aqui vai ficar 3 dividido por 7, e aí isso aqui vai dar aproximadamente 0,42, então o rendimento dessa máquina é cerca de 42%. Letra A está resolvido, está aqui. Cerca de 42% da energia que ela tira da fonte quente é o que ela usa efetivamente para realizar trabalho. Letra B, o trabalho em joules realizado pela máquina. Muito bem. Como que eu posso calcular o trabalho realizado pela máquina? Veja, se eu sei que o rendimento é 42% e eu sei também que o rendimento é o trabalho total dividido pelo calor que ele retira da fonte quente, então eu tenho como fazer esse cálculo, tá? Só um detalhe, alguém poderia se perguntar, poxa, mas o rendimento da máquina de Carnot não é 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente? Sim, mas essa definição de rendimento para a máquina de Carnot não contradiz a definição mais geral de rendimento. Rendimento sempre vai ser o trabalho realizado dividido pelo calor retirado da fonte quente. Então uma coisa não contradiz a outra. Qualquer máquina térmica, qualquer máquina você pode usar essa forma para calcular o rendimento. Para a máquina de Carnot, além dessa, você pode usar aquela que depende apenas das temperaturas. Essa aqui é a diferença, beleza? Então, o que a gente tem de informação aqui? A gente tem de informação que o rendimento é 42%, que inclusive eu vou usar na forma de fração para ficar mais fácil a conta, tá? E eu sei também que ele recebe 1000 calorias da fonte quente. Então, o calor que ele retira da fonte quente é 1000 calorias. Aqui a gente tem alguns caminhos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, 1000 calorias. E a gente tem alguns caminhos, tá? A gente pode calcular o rendimento achando o trabalho em calorias e depois converter para joule, ou pode passar isso aqui para joule e já fazer o cálculo com o rendimento direitinho, tá? Honestamente, eu nem sei o que é mais vantagem. Eu vou fazer em calorias primeiro e converto para joule no final. Tá? Então vai ficar assim, rendimento que é 42%, que é a mesma coisa que 3/7, que nós já acabamos de fazer, né? Então, 3/7 do rendimento é igual ao trabalho dividido pelo calor que ele tira da fonte quente, que é 1000 joules. Então, basta multiplicar cruzado aqui, né? Ou pegar o 1000 que está dividindo e passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 1000 vezes 3, tudo isso dividido por 7 vai dar o trabalho. Passando a conta para o lado de cá, o trabalho então vai ser 3000 dividido por 7, que é aproximadamente 428,57 calorias. Tá? Para passar isso aqui para joule, a gente sabe que uma caloria corresponde a 4,2 joules. Então, 428,57 calorias corresponde a X. E aí multiplica cruzado, vai ficar 4,2 vezes 428,57. Isso aqui vai dar aproximadamente 1.800 joules. Então está aqui a resposta da letra B. Letra C diz assim, quanto de calor então, qual a quantidade de calor que essa máquina rejeita para a fonte fria? Essa talvez seja mais simples, né? Uma vez que a gente sabe que a lógica da máquina térmica é retira calor da fonte quente, realiza uma parte dessa energia transforma em trabalho e parte dessa energia joga fora para a fonte fria, né? Da fonte quente nós temos 1000 calorias. Trabalho realizado nós acabamos de calcular, tanto em caloria quanto em joule. Vou escrever em joule porque ficou mais fácil, né? O valor ficou mais bonitinho, né? Trabalho realizado deu 1.800 joules. Calor da fonte quente, 1000 calorias. Mas a gente sabe que uma caloria corresponde a 4,2 joules. Então,
1000 calorias, vai corresponder multiplicando o cruzado aqui, né? 4,2 vezes 1000, que vai dar 4.200, né? Então agora fica fácil saber a quantidade de calor jogada fora, né? Então eu tenho 4.200 é igual a 1.800 mais o calor que ela rejeita para a fonte fria. Então, 1.800 está somando, passa para lá subtraindo, vai ficar 4.200 menos 1.800. Aqui é o calor da fonte fria. Então, isso aqui vai ficar 2.400 joules. Essa quantidade de energia que vai ser jogada para a fonte fria por essa hipotética máquina de Carnot. Muito bem, meu caro estudante, você que chegou até o final, eu gostaria de deixar esse último exercício aqui para você. Comenta aqui agora, escreve agora. Aproveita que você ainda está com as ideias frescas na cabeça. Escreve uma ideia, um conceito, aquilo que mais te chama a atenção daquilo que a gente discutiu hoje e anota. Explica em uma frase, rapidinho, aí no seu material, no seu caderno. Não deixe de fazer isso. Se você quiser, claro, compartilhe aqui conosco suas ideias, escreva nos comentários o que você está pensando, suas impressões sobre o que a gente discutiu, mas no seu caderno, escreva agora, no final, em uma frase, aquilo que mais te marcou. Isso vai fazer diferença para você, isso vai te ajuda a fixar o conteúdo, certo? Então é isso, eu espero ter ajudado. Forte abraço, cuide-se bem.